Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos, e a satisfação sempre redobrada quando, aqui diante das câmeras, nosso programa Entre Amigos da TV Aperipê, se prostra também o nosso amigo médico, geriatra, gerontólogo, Dr. Cláudio Neves. A cada semana abordamos temas os mais variados. Hoje foi escolhido o AVC. Inclusive, há uma polêmica aí entre a estatística em nível mundial e a apenas do Brasil. A mundial diz que o infarto mata muito mais que o AVC. Aqui no Brasil é justamente ao contrário. O Brasil diz que, estatisticamente, que o AVC está matando muito mais que o coração. Vamos desmistificar isso aí, doutor Cláudio Neves. Satisfação imensurável, muito grande em tê-lo mais uma vez aqui conosco. Eu aqui agradeço ao convite, a oportunidade, e é bom esclarecer a população, é útil em relação ao AVC. Nós temos uma ideia comum no Brasil muito grande, que olhando o coração, você já pode ficar tranquilo em relação à saúde. Quando na realidade nós não somos só o coração, é importante olharmos o coração, o órgão vital é importante, mas temos que olhar também outros órgãos. Aí inclui a questão do cérebro e a questão do AVC. Está crescendo no país, né? A incidência de AVC, tem matérias recentes mostrando a maior incidência de AVC no país, e talvez por isso, porque as pessoas se preocupam muito em fazer prevenção, mas de forma isolada, um órgão isolado. Então é importante verificar a saúde cardíaca, fazer os exames cardiológicos preventivos, mas não podemos esquecer do cérebro. Então possivelmente nós temos talvez isso como um dos fatores que tenham favorecido a maior incidência de AVC no país, ou erro de notificação, que pode acontecer nas centenas de hospitais que temos, e mortes que acontecem em domicílio, que falta realizar o diagnóstico perfeito da causa mortes, que pode na realidade ter sido até um infarto e ter sido colocado como AVC por falta de subsídio, suporte até para um melhor diagnóstico, né, nos óbitos. Então nós temos tudo isso que pode favorecer, talvez muitas causas de morte. Mas aí teria que acontecer esse tipo de coisa, essa desinformação de forma muito acentuada. Então o que é que acontece? Independente disso, vale polemizar o tema para nós alertarmos na questão da importância de prevenir AVC. A pessoa já faz prevenção do infarto cardíaco, nós temos que prevenir também o infarto cerebral, né? Prevenir o acidente vascular cerebral, que na maioria das vezes, na grande maioria, ele acontece, mais de 80% das vezes, em alguns estudos 85% das vezes, o acidente vascular cerebral acontece por entupimento da artéria, porque as pessoas acham que o AVC, a maioria das vezes, o leigo acha que é hemorrágico. A pressão sobe e tem um AVC porque sangrou. Não. Na maioria das vezes, o que acontece é uma desestruturação na parede do vaso, com liberação de pedaços de placa, o rompimento das placas de gordura, que favorece a formação de um trombo, entupindo a artéria, entupimento. A grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais acontece por entupimento. É bom alertar isso. Eu estou alertando isso, Luiz, porque já aconteceu no consultório, vou dar exemplo de um caso, já teve outros, de paciente homem, um exemplo. O homem chega ao consultório, há 30 dias com AVC, com sequela em uma cadeira de roda, que vinha bem. Há um ano atrás estava no consultório bem, ele faz o check-up cardíaco, coração bom, ele resolve por conta própria, às vezes, parar de tomar o ácido acetil salicílico. Meu coração estava bom, fui ao cardiologista, estava bem, ele resolve parar. De repente ele para e tem um AVC, porque o remédio para melhorar a viscosidade sanguínea, diminuir a viscosidade, a agregação plaquetária, não serve só para o coração. Um AS, por exemplo, serve para prevenir também acidente vascular cerebral, formação dos trombos a nível de cérebro. Então as pessoas às vezes se preocupam somente com o coração e cresce aí a incidência de acidente vascular cerebral. Vale salientar que nós temos que cuidar da pressão, porque o cérebro também tem a parte que pode acontecer os outros porcentos hemorrágicos, você pode ter um pico de pressão e romper o vaso. É importante lembrar que a artéria da gente, ela vai envelhecendo, diminuindo a elasticidade. Uma borracha nova, você aumenta a pressão, ela estica, não estoura, depois volta para a sua posição. Ela tem, vamos dizer, no termo normal, ela é resiliente, volta à posição depois do aumento da pressão. Uma artéria já envelhecida, ela quando sofre uma pressão, ela pode romper, você pode ter o sangramento. Quando não rompe, essa pressão aumentada pode desestabilizar as placas, dentro do endotélio, que é o que envolve, protege a artéria, onde o sangue circula, e isso pode favorecer a formação de entupimento, de trombo. E aí você tem o que é mais frequente, os infartos cerebrais. Mas aí a culpa não seria apenas do paciente. Inclusive nós conversamos aqui em off, antes mesmo de abordarmos o tema, muitos pacientes a gente ouve, fiz um check-up. Geralmente ele acha que check-up é apenas você prevenir as doenças coronárias, né? Quando na realidade um check-up tem que ser, não seria uma parte dessa culpa não seria do próprio médico, porque o médico é quem deve orientar o paciente. Aí você
tem que fazer tais exames? Geralmente o médico, a questão é que as pessoas procuram só o especialista. Muitas das pessoas procuram só o cardiologista. Quero fazer o exame do meu coração. E o cardiologista diz, procure outros médicos, vai ver sua próstata com o urologista. Eu recebo muito encaminhamento de cardiologista, procure o geriatra, que é para fazer a avaliação geral, tudo, cérebro, a parte abdominal, todos os riscos para câncer, para outra prevenção de outros órgãos. O cardiologista geralmente encaminha, mas muitas vezes as pessoas se conformam em saber que o coração está bom e não olha o restante. Mas tem crescido, a gente tem que corrigir o seguinte aqui, é importante. O Brasil ainda precisa ter uma melhoria disso, mas tem crescido nos últimos anos a verificação de placas de gordura nas artérias, nas carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, nas vertebrais, que fica na região posterior, que também levam sangue para o cérebro. Essas artérias estão costumeiramente sendo avaliadas, tem crescido e aí tem sido mostrada a importância de realizar os exames, aquele scan duplex das carótidas, até de aorta também, por causa da questão de aneurisma de aorta. É importante, as pessoas estão olhando além do coração, olhando a circulação. E já tem crescido também, ainda precisa ser avaliado muito, a quantidade de pessoas que detectam placa já grande de gordura nas artérias carótidas ou vertebrais e que precisam botar os stents. Como se faz no coração, colocar aquela molinha para garantir que a placa não cresça ou que venha formar o trombo. Isso já tem crescido no país. Nas carótidas também? Coloca, você vai faz do mesmo jeito. Daqui a pouco a pessoa está cheia de mola, né? Mas está vivendo mais por isso. Está vivendo mais, então, o que acontece? No intuito de realmente prevenir o AVC isquêmico e prevenir realmente uma obstrução que pode ser fatal. Muitas vezes você pode ter um AVC fatal, levar à morte, que é como está aí a causa de morte crescendo por AVC. Então, nós temos que estar atento a essa situação. Então, isso tem crescido no país e é importante alertar para a prevenção do AVC e que os cuidados não se devem dar somente na questão cardiológica. A gente tem que olhar a circulação como um todo. A gente tem que olhar a questão da circulação em pernas. Você hoje avalia, faz scan também, exames das pernas para ver circulação. Trombose, né? Principalmente as pessoas que têm diabetes, colesterol elevado, triglicerídeos elevados. Então, as pessoas que têm fatores de risco para a questão circulatória, elas podem olhar a circulação até das artérias renais, hoje já se olha, que são órgãos nobres, você pode olhar como é que está as artérias que levam sangue para os rins, se elas estão bem, se não tem obstrução, se estão com índice de resistência bom, se elas estão elásticas, se não estão. Isso tudo já se olha hoje, se pode avaliar. Então, o que é importante colocar aqui em seu programa é que hoje o Brasil já tem, você tem hoje à disposição toda a estrutura médica no país para avaliar além do coração. E na questão do AVC você tem um cuidado grande. E aí quero salientar que é importante lembrar para você, que está nos ouvindo, que o cérebro, ele precisa ser bem hidratado. Eu digo sempre que a saúde do cérebro depende de vaso forte, parede de vaso forte, está bem nutrido, você tem uma boa estabilidade das paredes do vaso para evitar extravasamento, até micro extravasamento, que pode levar a doenças degenerativas diversas, a gente não sabe, ainda tem muitos estudos, até na prevenção de possíveis doenças de Parkinson, Alzheimer, talvez extravasamento de pequenos microvasos possa levar a processos inflamatórios e doenças degenerativas. Então, paredes fortes e sangue fino, para que não haja entupimento. E aí lembrar que, se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo para a pessoa que está nos ouvindo. Uma pessoa que tem edema nas pernas. É um inchaço nos membros inferiores, nas pernas. A tradicional vermelha, né? Assim, vamos dizer, a pessoa tem. Quando a pessoa passa a colocar essas pernas para cima, muda a posição, tira da posição sentada e coloca para cima, o que é que acontece? Eu vou chegar ao cérebro, eu quero chegar para vocês. O que é que acontece? Você vai ter uma diminuição do edema. Então, imagine você, a perna vai ficar... O pessoal diz, diminuiu o edema, ficou enxuta, ficou sequinha, doutor. Agora imagine o cérebro que precisa ser bem tratado. Você passa o dia inteiro, quando não está em pé, você para descansar, senta. Em que posição está o cérebro? Acima da linha do coração, né? Com a gravidade aqui, e você bebendo pouca água, se movimentando pouco. O que vai acontecer com esse cérebro? Ele vai ficar, vou falar o termo, murcho, vai ficar sequinho. Então isso vai aumentar o risco, né? Além da questão dos grandes AVCs, principalmente vai aumentar o risco, eu liguei, é importante para que as pessoas que estão envelhecendo, passando dos 50 anos, 60, para que não tenha microinfartos cerebrais, entupimento das pequenas artérias. Isso vai favorecer a falta de boa hidratação, de movimentação, a postura com vício de postura o tempo todo naquela mesma posição. Isso vai levar a riscos de AVCs isquêmicos microscópicos, que é que também acontece. Que a gente falou dos AVCs grandes, mas é importante lembrar as pessoas que também existem os microinfartos cerebrais. E esses microinfartos podem ir afetando sua memória, trazendo um processo de disfunção cerebral, desde a questão de equilíbrio, de tremores, até focos epilépticos podem acontecer, epilepsia tardia no idoso que pode acontecer. Então você vai trazendo todos esses problemas que podem até, e as pessoas acharem que às vezes é uma doença de Alzheimer, não é. E pode favorecer Alzheimer, porque tudo que diminui a capacidade cognitiva, diminui a capacidade de raciocínio, compromete seu cérebro,
pode precipitar a doença de Alzheimer também. Então, você não pode deixar de ter esse cuidado. Você falou que as pernas, você colocando em posição assim elevada, elas diminuem, desinflamam. E o cérebro, qual a posição? Não, aí o que é que acontece? O que eu estou colocando é importante hidratar bem, né? E é importante que você não fique parado o tempo todo na mesma posição, inclusive sentado. A gente quer sempre salientar que as pessoas precisam se movimentar, caminhar. O ser humano não foi feito para ficar o dia inteiro parado. Ele, na sua seleção natural, um ser humano tinha que estar caminhando em busca do alimento. Nós aprendemos a conservar o alimento primeiro no sal, hoje em dia nós temos refrigerador, geladeira, e as pessoas pararam de buscar, de caminhar em busca do alimento diariamente. Esse ato contínuo tinha que ser diário. Então, o ideal é uma caminhada tem que ser todos os dias, com maior frequência. Mas as pessoas pararam na frente da TV, hoje em dia na frente do celular. Controle remoto, né? E muitas vezes as pessoas param numa posição que também não é natural. Sentado em uma cadeira. Essa posição sentada em uma cadeira não é a posição natural. Quando eu sento aqui, eu fico na situação vertical, o bombeio do coração diminui, é diferente de eu estar caminhando, eu prendo a circulação na região posterior das pernas, já prejudico minha circulação venosa, né? E eu deixo meu cérebro menos oxigenado, porque eu não estou caminhando, estou na posição em que ele está para cima, estou parado. Então, na natureza, né, a cadeira é algo recente na história da humanidade. O homem inventou alguns instrumentos e criou a cadeira. Você tem algumas civilizações que não usam a cadeira na região ocidental. Então, um animal, quando vai descansar, ele descansa como? Deitado. A onça descansa deitado, o cachorro deitado. A cobra sempre deitada, né? Então, a cobra dorme em pé. Então, o que é que acontece? Se o animal cansa, ele deita. O homem, na maioria das vezes, no mundo ocidental principalmente, ele senta. Senta em uma cadeira que não permite que você mude de posição, que você não alterne o decúbito, não alterne posição, e isso favorece realmente a prejuízo circulatório. Então é importante você movimentar. Vamos falar sobre as precauções, a prevenção. Pronto, o que fazer para prevenir? Do ponto de vista médico, você tem, além de estar falando das suas condutas não médicas, né? Você tem que ter atividade física, prevenir estresse, boa hidratação, evitar vícios de postura. A gente está colocando aqui, agora do ponto de vista médico, você tem que controlar os fatores de risco silenciosos. Que aí você tem a questão da glicemia e o diabetes, que é importante, evitar que esse excesso de açúcar no sangue, mesmo não diabético, às vezes comendo alimentos com alto índice glicêmico, isso aumenta o risco de favorecimento do processo de glicação e entupimento das artérias. Colesterol elevado, o triglicerídeos, que é menosprezado e muito. As pessoas esquecem de cuidar. Que é e a relação dele com o risco vascular é cada dia mais crescente, talvez passando aí nos estudos futuros da questão do colesterol. Então, as pessoas se preocupam com o colesterol e esquecem dos triglicéridos. É comum chegar no consultório pessoas com medicamento para colesterol e o triglicéridos elevado. Então, as pessoas têm que controlar ambos, tanto o colesterol, não menosprezar os triglicerídeos, né? Você tem que fazer isso. E a pressão arterial. Né? Aí a gente tem que estar atento, aqui um conselho grande para os hipertensos, o dia que acontece um AVC muitas vezes fatal, é o dia que não tomou medicamento para a pressão alta. A doença que mais mata no mundo, isoladamente, né, em silêncio e causa os AVCs, é a hipertensão. Então, o que é que acontece? As pessoas têm como causa de morte direta o AVC, por causa dos sintomas, tudo, mas geralmente quem causou o AVC foi a hipertensão. A hipertensão, ela mata e muito. Então, ela mata no dia que você come um excesso de sal. Você esquece de tomar o remédio da pressão, é a única doença que vai matar bruscamente no dia que você vacila. Você tem que fazer uso do beta-bloqueador sempre. Não, tem vários tipos de medicamentos. O beta-bloqueador é um tipo. Vamos nos referir. O atenolol. É um beta-bloqueador. Você é prescrito por seu médico que você deve tomar diariamente. Se você esquecer, você corre o risco de... Exatamente, aí eu vou colocar. Se você esquece de tomar um remédio para colesterol, você não vai subir o colesterol de um dia para o outro. Se você esquece de tomar um remédio do açúcar, o açúcar pode subir um pouco, mas não causa um risco tão grande de AVC. Mas se você esquece ou atrasa, só em atrasar, você toma todo dia de manhã seu remédio para a pressão. Você atrasa, aquele dia não tomou pela manhã, deixou para tomar à tarde, pode ser que no meio da manhã você tenha um acidente vascular, você tenha um pico de hipertensão. E detalhe, a pressão alta ela é perigosa para o não hipertenso também. Depois dos 40, 50 anos, as pessoas podem ter, já tem a fragilidade, né, a questão do risco vascular, e você tem o risco de fazer pico hipertensivo. E muitas vezes as pessoas não hipertensas no dia a dia fazem 1000 exames, teste ergométrico, medem pressão e não tem. Mas de repente ela faz um pico hipertensivo. Por um estresse, uma alimentação com muito sal, é o dia que exagerou no sal, é o dia que não dormiu. Pode coincidir tudo ao mesmo tempo, né? E nesse dia faz um pico hipertensivo, e esse pico hipertensivo, mesmo não no hipertenso, no não hipertenso, pode ser fatal. Então a pressão alta ela é perigosíssima e é o fator primordial para as pessoas que querem prevenir o AVC.
Doutor, mais uma vez eu quero agradecer. É uma explanação como essa, a gente não encontra de forma corriqueira em programas televisivos. Aliás, o nosso programa ele tem se notabilizado justamente por isso, porque a gente traz a questão da saúde de forma balizada. E você que nos acompanha sempre, você sabe como tratamos esse tema aqui. Eu, naturalmente, respaldado no conhecimento que emana do próprio doutor Cláudio, eu estou começando a aprender também. Daqui a pouco não vou precisar do senhor aqui no nosso programa, tá bom? Ok. Muito obrigado. Nos aguardem. Daqui a pouquinho voltamos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a segui-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. Você sabia que já é possível ganhar dinheiro compartilhando a sua internet, o seu Wi-Fi? É, coisa que você já faz com seus amigos, no seu comércio com seus clientes. É a WiBox Tecnológica do Brasil. Mas e aí, o que é a WiBox? Trata-se de uma tecnologia inovadora que possibilita você compartilhar a sua internet e ganhar dinheiro sempre que as pessoas usarem o seu Wi-Fi. Você instala ele no seu modem Wi-Fi. Pronto! Quando o usuário se conectar à sua internet através da rede liberada do nosso hotspot inteligente WiBox, no celular dele irá aparecer um comercial de alguma empresa, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. Faça agora mesmo o seu cadastro através desse link aqui, ó, que eu tô te mostrando. E se tiver ainda mais alguma dúvida, entre em contato agora mesmo por este WhatsApp aqui, ó, que você terá todo o suporte necessário.